Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte número 28. Essa parte número 28, meus irmãos, é o último subcapítulo do capítulo maior que nós estamos estudando, que são os mistérios da Umbanda. Agora a gente vai para o último, que é Ciclo Reencarnacionista, o Despertar da Consciência, tá? E aí a gente vai finalizar esse capítulo. Antes de iniciar o estudo desse capítulo com vocês, esse é um capítulo que eu já venho comentando em algumas partes lá atrás, eu não vou lembrar em que momento. No último vídeo que eu gravei quarta-feira, eu lembro que eu comentei sobre isso. Vai ter 2 capítulos que eu vou fazer a leitura integral. Então, se esse vídeo chegar na mão de quem é da editora Madras, se esse vídeo chegar até Rubens Saraceni, eu espero muito que eles não fiquem chateados comigo, porque esse capítulo e o capítulo dos tronos negativos, como eu comentei no vídeo anterior, e vou deixar aqui registrado, são capítulos que para mim são tão interessantes e tão relevantes que eu não consegui de forma nenhuma extrair alguma coisa. Fiz a leitura desses capítulos, estudei esses capítulos e nas vezes que eu fiz isso, não, essa parte que é interessante, essa parte que é relevante, essa parte que eu tenho que trazer no vídeo, essa parte aqui conversou comigo. Então, assim, eu não consegui extrair uma parte ou outra, tá? Então, vou trazer na íntegra, tá? Então, é a primeira vez no estudo dessa obra que eu vou trazer a íntegra. Vou ler com vocês palavra a palavra e parando e refletindo e a gente fazendo esse estudo como a gente veio fazendo, só que antes era partes fracionadas dos capítulos que eu achava relevante, que eu achava interessante trazer. Agora, neste capítulo, nesse subcapítulo, na verdade, a gente vai ler ele inteiro, na integral, tá? Por que eu acho tão relevante esse daqui? Só para deixar, né, registrado. Porque, afinal de contas, eu estou encarnado. Entende? Você que está assistindo o vídeo, a tua egrégora espiritual que está ao teu lado aí não está encarnado. Um dia eles vão encarnar de novo, né, seguindo o caminho evolutivo de encarnações. Mas num momento eles não estão. Mas você que está vendo o vídeo aí, que está no corpo físico que nem eu, você também está encarnado. Então pode ser que para você seja muito interessante também aprender mais sobre essa questão da encarnação, tá bom? E, e aí, a última coisa que eu vou comentar aqui, antes da gente começar o estudo desse capítulo, é que é o seguinte, desse subcapítulo, na verdade, né? Vocês sabem que eu sempre miro meia hora de vídeo. Esse capítulo, como eu vou ler inteiro e vou estudando com vocês, estou me propondo que se estourar da meia hora de vídeo, eu só estou indo para frente, tá? Eu não vou parar com meia hora, pretendo não pará-lo no meio do caminho. Mas se eu ver que estourou uma hora e meia, aí pode ser que eu pare e faça esse capítulo em 2 partes, por exemplo, para que não fique tão extenso. Por quê? Por mim, eu ligava a câmera aqui e a gente estudava ele inteiro, para justamente facilitar você estudar. Pô, achou interessante? Se esse capítulo for relevante para ti, como foi relevante para mim, como você achar interessante, como eu achei tão interessante, ao ponto de eu trazê-lo na íntegra, não consegui resumi-lo nada de tão relevante que eu achei, aí você, fica mais fácil para achar. Ó. Pum, é só essa parte aqui, parte 28. Pronto, resume tudo aqui. Se estourar mais, aí eu vou ter que parar. Por quê? Porque eu não sei se o celular aguenta tanto tempo de gravação. Tá? Enche a memória dele fisicamente, eu já limpei o máximo que dá. Tá? E aí já aconteceu de eu gravar, ele se encher a memória e ele se me deleta a gravação e eu não quero que aconteça isso. Tá? E eu também não sei se o YouTube permite, que o meu canal ainda é minúsculo, permite upar vídeos tão longos. Tá? Não sei se ele permite vídeo. Aí eu vou gravar um vídeo de 2 horas e ele falar, você só pode upar vídeos de 1 hora. E aí? Tem? Então por isso, vamos ver como é que vai andar, tá? Mas a minha ideia é justamente gravar diretaço, tá? Pra gente compilar tudo aqui. Aí, de curiosidade, são 4 páginas aqui, tá? Então vamos lá. Subcapítulo 16.7. Ciclo reencarnacionista, o despertar da consciência. Esse capítulo, quem vai nos trazer aqui, ó, é com o Pai Benedito de Aruanda, tá? Então ele que está aqui nos trazendo esses ensinamentos nesse subcapítulo. Daqui para frente, nós vamos ter vários subcapítulos que Pai Benedito que vai trazer diretamente para nós, tá? Assunto interessante.
pois é um mistério a razão de espíritos reencarnarem. E se todos escrevem sobre a reencarnação, no entanto, tudo fica confuso, porque até onde conseguem abordar, não chega à origem do ciclo, ou ao seu começo. E aí reside o mistério, porque todos se perguntam: de onde vim e para onde estou indo, se já reencarnei tantas vezes? Isso não tem fim, pois já reencarno há tantos milênios. Logo, para que evoluir se sempre retornarei ao plano material? Comentamos no primeiro capítulo que os seres evoluem e não vivenciam estágios que não precisam do plano material, porque são dimensões naturais, certo? Comentamos também que os seres que irão ser conduzidos ao ciclo reencarnacionista e passarão a viver nos planos matéria e espírito têm seus corpos energéticos revestidos de um plasma que forma seus corpos plasmáticos ou espirituais. Com tudo isso em mente, abordamos rapidamente a evolução não reencarnacionista, que chamamos de natural. Na evolução natural, o ser evolui naturalmente sem ter adormecido periodicamente, que é pelos processos reencarnacionistas, né? Esse adormecido porque está na matéria, vivendo, né, adormecido do plano espiritual. Sua evolução é contínua e quando atinge um determinado grau evolutivo numa dimensão energomagnética, então é conduzido a uma outra, que é superior tanto em energias circunstantes formadoras do meio onde irá viver, assim como o magnetismo ali existente também é mais poderoso e irá atuar com muito mais intensidade e em todos os sentidos sobre o ser. Nós estabelecemos 7 sentidos mais ou menos afins com os 7 orixás ancestrais como os 7 principais. E aí a gente tem uma tabelinha aqui. Então, antes da gente ver essa questão da tabelinha, aqui, ó. Tá, eu tava aqui confirmando aqui. Então, vamos só parar um pouco aqui para a gente mastigar e digerir um pouco o que a gente estudou. Né? Então, você vê que interessante? Primeira pergunta que Pai Benedito deixa para nós, né? Então, pô, de onde vim, para onde estou indo? Já reencarnei tantas vezes? Né? Uma pergunta válida. Pô, mas vai saber quantos milênios que ele vai falar, né? Pô, já reencarnou tantos milênios, não acaba? Né? Então ele vai fazer essas provocações. E aí é interessante que tu vê, na sequência ele já vem e nos fala assim, ó, a gente estudou, e nós estudamos lá atrás, que o espírito, o ser sendo criado lá, fatural, e vendo evoluindo, ele vai chegar na matéria num determinado momento. Até todo aquele desenvolvimento do espírito, ele não está na matéria, né? Agora, olha que interessante. Aí ele vai nos falar, mas é que sempre que você está avançando o seu nível evolutivo, você vai se expondo cada vez a mais coisas, a novos conhecimentos, e, e é necessário essa evolução, esse avanço, né? Porque senão, se você ficasse parado num certo nível, tu ia estagnar ali. E nós sabemos que Deus é ação e Deus é evolução. Né? Nós somos empurrados, impelidos a evoluir. Né? Então chega-se o momento onde nós precisamos entrar na matéria densa para continuarmos a nossa evolução. Tá? Então a gente vai ver mais para frente um pouco sobre esses seres naturais e tal. Mas eu já fico para nós esse ponto aqui de atenção, né? As tabelinhas, essa tabelinha aqui, como vocês já sabem, vou mostrar para vocês, vou ler aqui, para você vai aparecer invertido, mas me desculpem, é um recurso que eu tenho, tá? Então, nós temos aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, tá? Que vai ser sobre os... Vou deixar aqui bem fácil para vocês. Então, estabelecemos os 7 sentidos, mais ou menos afins, com 7 orixás ancestrais como os 7 principais. Então, a gente vai ter amor, que aí vai ser Oxum e o mineral, né? Aí embaixo nós vamos ter fé,
Oxalá e cristalino. Razão, Xangô, ígneo. Conhecimento, Oxóssi, vegetal. Se você já estudou aqui comigo os capítulos que a gente viu os orixás, você já está vendo que a gente já sabe disso daqui, né? Qual que é a principal o orixá, qual é a principal linha que ele vai trabalhar, né? Como, por exemplo, o Oxalá vai trabalhar muito com essa questão da fé, e qual elemento, qual irradiação que ele está indo ali, né? Que é, por exemplo, o cristalino, né? Estou compilando aqui a tabelinha aqui para nós. Né? Então, aí no conhecimento, nós vamos ter Oxóssi, no reino vegetal. Na lei, temos Ogum, aéreo. O saber, Obaluaê, terreno, na terra. Geração ou vida, temos Iemanjá, aquático. Os 7 e mais poderíamos acrescentar, pois o mistério orixá é muito maior que nossas concepções humanas. Nos bastam para comentarmos o ciclo reencarnacionista. O fato é que na evolução natural, os seres vão adensando seus magnetismos mentais de forma inconsciente, ou seja, vivenciam a fé, o amor, etc., o tempo todo, pois vivem numa dimensão onde as vibrações mentais de estímulos a vivenciam desses sentimentos são contínuas e lhes chegam por projeção direta dos orixás regentes das dimensões onde vivem. Diria mesmo que a fé, o amor, a razão, etc., são estados permanentes do ser, pois estão monitorados pelos mentais planetários dos orixás ancestrais, responsáveis por todas as evoluções em nosso todo planetário que acontecem. Lembrando aqui, orixás ancestrais, lembra que a gente viu nos vídeos anteriores? O que são? É aquele orixá que criou você, que estava lá desde o início da tua, irradiando para ti a energia dele, né? E aí, conforme você vai trazendo essa evolução, a gente viu lá orixás adjunto, orixá de frente, orixás ancestrais, né? Em cada estágio, então, vamos seguir um pouco adiante antes de parar. Em cada estágio, o ser vai expandindo seu magnetismo, porque vai aumentando sua capacidade de gerar em seu íntimo vibrações afins com as que chegam o tempo todo. Nós, até onde nos foi permitido estudar, observamos que um ser natural possui só uma polaridade vibratória. E isso o diferencia de nós, pois possuímos uma vibração de dupla polaridade. Vibramos numa faixa própria humana, em que as ondas vão do pico positivo até o fundo negativo. E que, quando estamos harmonizados emocionalmente e equilibrados energeticamente, essa vibração de padrão humana é estimuladora da consciência ou discernimento de tudo que há à nossa volta. Discernimento de tudo que à nossa volta acontece. Já os nossos irmãos e irmãs naturais não têm essa faculdade, pois se são de polaridade positiva, só compreendem as vibrações positivas e não absorvem as negativas que lhes chegam na forma de ondas energéticas. E vice-versa quando são de polaridade negativa. Negativo ou positivo? Neste caso, refere-se unicamente a magnetismo, certo? É uma pergunta que o Pai Benedito faz para nós. Não. Vamos associar negativo com mal e positivo com bem. Não vamos associar negativo com mal e positivo com bem, porque não é nada disso. Aquela coisa que eu sempre venho comentando. Vai ter um momento lá na frente que nós vamos estudar justamente essa questão do negativo como mal, mas aqui é aquela questão de polaridade, bom ou mal. Antes da gente continuar, olha que interessante. Pai Benedito, através de Rubens Saraceni, vem nos ensinar que nós temos uma outra classe. E olha como é que Deus é maravilhoso, olha como é que tem muitas coisas que nós não sabemos. Então, às vezes a gente senta e lê 10 livros e acha que, sei muita coisa de espiritualidade. Não sabemos nada.
temos nós, espíritos criados simples e ignorantes. Mas nós temos também, nós sabemos, a revelação cósmica nos ensina que tem espíritos que são criados já no nível evolutivo. Tem? Nesse nível aqui, ó, pau. E aí ele não vai evoluir, mas ele já vai chegar naquele lá. E aqui agora, Pai Benedito vem e nos ensina que nós temos seres naturais, chamados naturais, onde você vê, eles não vão adentrar a matéria, e você vê, eles têm uma polaridade só. Então você vê, eles não conseguem vibrar no mal. A gente vai ver mais pra frente que eles precisam da matéria, não vou dar spoiler, mas tem um motivo para ir para a matéria, né? Além da questão evolutiva, né? Tem um outro motivo também. O principal é a evolução, claro. Mas você vê que interessante, então, por exemplo, esses espíritos naturais que vibram no aspecto positivo, eles não compreendem o negativo. Eles não absorvem o negativo, porque eles estão no positivo. E o negativo também. Então, olha que interessante. Da mesma maneira que a gente tá vendo aqui, ó, vem de novo, ó, que na evolução natural os seres vão adensando seus magnetismos mentais de forma inconsciente, entende? Eles vão vivenciando a fé, o amor, entende? O tempo todo. E vários outros sentimentos aqui, né? O tempo todo. Pois eles vivem numa dimensão onde as vibrações mentais e estímulos à vivenciação desses sentimentos são contínuas. E eles chegam por projeção direta dos orixás regentes das dimensões onde vivem. Então, olha, aquele espírito positivo, ele está nessa dimensão de amor, vai ficar viver sentindo amor. Na dimensão de conhecimento, vai ficar sentindo conhecimento. Na dimensão de criatividade, de razão, vai ficar vibrando nisso. E aí, como é que vai ter essa questão de discernimento, né? Olha que interessante. A gente está vendo uma nova classe, né? Pelo menos eu não conhecia essa classe de espíritos, né? E aí você vê que eles estão sendo monitorados o tempo inteiro. Então, diferente de nós que estamos aqui na matéria densa e nessa loucurada, e tem momentos que o nosso corpo físico pede, nos impele, às vezes pelo ego, né? Ah, nossa, eu tô com fome, então eu quero comer uma pizza. Mas tu tá de dieta, mas teu corpo quer gordice. Você tem que lutar contra isso, você tem que lutar com às vezes que você não quer sair da cama para trabalhar, mas, porra, tem que pagar o boleto, né? Tem que trabalhar. Às vezes você não quer estudar, pô, mas eu tenho que estudar porque eu tenho a prova depois. E aí a gente tá lutando com todas essas questões inerentes ao nível evolutivo que nós estamos. Você vê, olha que interessante. Vai chegar nesse ponto aqui de criação, onde eles estão só no amor. Não, só ficar recebendo amor, vivendo amor, e depois os outros elementos. Né? Mas vamos continuar o estudo. Lembrando, né, só para deixar aqui registrado, eu não lembro se mais para frente a gente vai ver isso, mas só para deixar aqui registrado, que nós estamos nessa vida bipolar, mas como nós vimos lá, nem lembro mais que parte aqui de vídeos que a gente estudou, conforme formos avançando na evolução, então nós passamos pelo nível da razão, nós vamos chegar no nível tripolar, né? Então, resumindo, então acabou a evolução no bipolar. Não, nós vamos ainda avançar ainda mais, né? Tá. Negativo ou positivo, nesse caso, tá, a gente já viu aqui. Temos nos elementos água e terra magnetismos positivos e no ar e fogo os magnetismos negativos. Temos no vegetal um magnetismo neutro, no mineral um magnetismo misto e no cristalino um magnetismo dual mais o polo neutro. À medida que vão alcançando novos estágios e absorvendo novos padrões de energia, nossos irmãos naturais passam a irradiadores de energias afins, com os regentes das dimensões onde vivem, mas sempre no magnetismo afim, positivo ou negativo, com seus estágios e níveis vibratórios. A eles falta o que sobra no estágio espiritual, múltiplas vivenciações devido à bipolaridade magnética que se forma no mental de um espírito. Esta bipolaridade permite ao ser humano vivenciar sentimentos opostos, ora estando magneticamente positivo e em outra negativo. Se na evolução natural os seres agem de forma análoga às abelhas,
em que cada membro da colmeia tem uma função específica e a desempenha naturalmente, sempre visando ao bem geral da colmeia. Na evolução humana, os seres formam grupos mais ou menos afins. E tendo o livre-arbítrio, os seres, tendo livre-arbítrio, optam pela sociedade que mais os agradam, assim como falta religião, etc. Essa pluralidade de estilos de vida numa só dimensão não acontece nas dimensões onde a evolução natural se processa. Além do mais, aqui no plano material acontece o amálgama dos 4 elementos básicos mais a dimensão mineral, vegetal e cristalina, que aqui tem seus vasos comunicantes, pelos quais nos fornecem energias elementais e daqui colhem energias afins, mas de polaridade opostas, que lhes são usadas como estimuladoras dos níveis vibracionais. Existe toda uma ciência sobre o que aqui acabamos de revelar, mas que não cabe em um simples comentário. Assim, se a evolução natural é inconsciente, por que o ser é como é? E não é colocado em contato com forças opostas, sejam elas mentais, racionais, emocionais ou mesmo religiosas. No entanto, na evolução humana, o ser terá de recorrer continuamente ao discernimento para comparar se o que está vivendo é bom ou não. Ele deixa de agir automaticamente e tem de recorrer ao raciocínio e à memória para ir fixando padrões comportamentais afins com os ditames da sociedade onde vive. Clã, tribo, cidade, estado, país, estudo, profissão, família, etc. São tantas as coisas que o ser tem de ir assimilando no curto espaço de uma encarnação, que de muitas ele precisa para alcançar uma consciência plena do mundo à sua volta e disposição. O despertar da consciência, ainda que seja lento e gradual, é a finalidade básica do estágio humano da evolução. Em função dos níveis de evolução, nem sempre os valores são os mesmos para os membros de uma família, clã, tribo, estado ou nação. E o livre-arbítrio concede a todos o direito de vivenciarem os valores mais afins com o íntimo e a natureza pessoal de cada um. Então, antes de a gente continuar, olha que interessante. Da mesma maneira que esses seres naturais estão no seu respectivo nível vibratório, eles estão expostos a uma grande energia, uma grande radiação, até ir mudando, né? Então, não vai se ter problemas, porque né, eles vão estar, todo mundo está no conhecimento, todo mundo está no conhecimento. Tá todo mundo... É bem interessante, como o Pai Benedito vai nos dizer através de Rubens, que é, por exemplo, uma abelha. Essas abelhas vão se comportar padrão. Se pega uma abelha no Brasil, uma abelha nos Estados Unidos, ela vai ter o mesmo comportamento, né? Um comportamento de cardume, porque ele não raciocina, ele está seguindo aquilo ali. Então, uma dimensão de espíritos que estão vibrando em Oxalá, eles vão ser extremamente espiritualizados, extremamente ligados à fé. Mas talvez não vão estar zero ou baixíssima ligação criativa, por exemplo. E aí os seres que estão em Iemanjá, eles são extremamente criativos, querem criar, querem produzir, só pensam nisso, por quê? Porque eles estão só naquilo ali. Mas, e o humano? Olha que interessante. A gente vai continuar a leitura, mas eu quis parar aqui para a gente já trazer uma reflexão. Mas e o humano? A gente está sujeito a instintos. A gente está sujeito à razão. Opa, mas o Pai Benedito já nos disse que é justamente interessante e mirado para que seja assim. Para que justamente nós tenhamos nosso livre-arbítrio, em algum momento aquele bota entre parênteses, né? Porque, por exemplo, tu não tem livre-arbítrio de comer ou não, tu é obrigado a comer, né? Tu pode escolher até o que tu quer comer, mas tu é obrigado a comer. Tu é obrigado a dormir, né? Tu vai dormir no sofá, na cama, no chão, mas tu vai ter que dormir, né? Então, algumas coisas não se tem o livre-arbítrio, mas olha que interessante quando ele vai nos pontuar que nós humanos já vamos ter que se desenvolver esse nível evolutivo de que... E até o próprio espiritismo traz esse conhecimento, né? Ah, mas
Se os espíritos são criados simples e ignorantes, por que tem que ter tantas encarnações? Porque você tem que escolher. Então imagina, você está vibrando uma dimensão de Iemanjá, amor. Amor. Como é que você sabe que é o ódio? Você não sabe. Entende? E aí, será que você quer o ódio? Entende? Então, lembrando, você pensa, não, porque, pô, mas é muito mais fácil. Eu quero viver numa dimensão que só tem amor e nunca mais saia disso. Mas para nossa evolução, para a gente seguir a caminhada, a gente vai ter que passar por, às vezes, umas situações desagradáveis para que lá na frente a gente avance muito mais do que ficar parado aqui nesse momento de conforto. Então, você podia dizer, não, eu quero ficar aqui na dimensão de Iemanjá para sempre. É puro amor, só tem criação, fechou. Não, mas você tem que avançar, você vai ter que ir para outra dimensão ali. Você vai ter que ir para a dimensão de Oxóssi para ter razão, para ter ordenação. Aí você pensa, não, mas eu não quero. Ou eu cheguei, beleza, cheguei, eu só fechou, só quero isso. Não, você vai ter que continuar avançando. Você vai ter que ir agora para Nanã, para ter a questão da justiça. Tem, por exemplo. E aí quando a gente chega aqui, no nível humano, a gente vai ter que começar a usufruir mais, utilizar mais do nosso livre-arbítrio e da nossa razão, principalmente. E da nossa, mas que vida que eu quero? Então olha que interessante. A gente vai estudar mais, a gente está entrando agora no humano. Né? Mas olha que interessante. Então você quer guerra ou paz? Ah, não, eu acho muito legal guerra, eu vejo um filme de guerra, eu acho muito top. Livre-arbítrio, você está escolhendo essa vida. Sim. Aqueles seres naturais, eles não têm essa escolha. Porque eles estão naquela dimensão só de amor? Não tem. Sim. E aí, você quer? Ah, Cris, mas eu não quero guerra. Não, mas eu também não quero guerra. Mas eu não quero guerra porque conhecendo a guerra. E aí eu faço a minha escolha de onde eu quero. Não, mas porque eu estou fechado numa dimensão, fechado num ecossistema, né? Onde eu não tenho outras experiências. Sim, onde eu abri meu leque, expandi a minha consciência. Lembra o despertar da consciência? Que é esse capítulo aqui, né? Rota da encarnação, despertar da consciência. Então, minha consciência expandiu ao ponto de eu falar, opa, peraí. Agora eu sei que eu tenho meus instintos que às vezes me impelem à violência, me impelem a conquistar o que eu quero a qualquer preço, porque o ego é uma criança mimada que quer tudo. Pô, mas eu aprendi que tem coisas que às vezes vai dar choque com o meu irmão, com a minha irmã. Então, peraí, não posso fazer isso. Porque vai gerar um atrito. Como é que eu tento resolver de outra forma? E depois, pô, eu quero guerra ou não quero guerra? Entende? Eu quero viver esses valores de violência? Pô, não quero. Então, peraí. Eu já descobri que eu tenho que sanar meu ego. Não posso deixar ele tomar conta de tudo. Opa, mas eu também tenho que ter caminhos, às vezes, para chegar no meu objetivo. Então, eu sei que a guerra não é. Pô, então como é que eu chego nesse objetivo? Ah, então vamos tentar conversar. Ah, vamos tentar fazer uma negociação econômica. Vamos tentar outros caminhos. Mas por quê? Escolhendo, definindo a vida que o cara quer ver, os valores que se quer viver. Então, olha que interessante. Não é? Vamos continuar aqui, ó. O estágio humano também tem por função dotar todo o ser do desejo, faculdade, esta que o torna criativo e criacionista, pois o estimula a adaptar-se aos meios mais diversos, mais adversos, ou a transformá-los até que se tornem afins com seus desejos e necessidades. Constrói-se moradas afins com o padrão de gosto pessoal. Estuda-se o que quer desejar aprender. Come somente o alimento que melhor lhe apetecer. Une-se ao par que mais lhe falar ao coração. Vivencia a fé como melhor acredita estar em comunhão com Deus. Acumula-se muitos bens no momento e no outro os perde, ou desencarna, e descobre que nada poderá usufruir. Enfim, o ser vai conscientizando-se de tantas coisas ao mesmo tempo que, ao fim de algumas encarnações, já está apto a assumir sua parcela de responsabilidades. E as assume. Pois, ainda que não tenha consciência deste seu crescimento íntimo, no entanto, já evoluiu no sentido de individualizar-se. E após uma certa individualização, volta a preocupar-se com o grupo familiar, o clã, a tribo, o estado, a nação, e começa a liderar. Neste ponto, o ser avança rumo à universalização,
onde, dotado de uma consciência ampla e de um mental de dupla polaridade magnética, está apto a julgar qual é a melhor opção mesmo diante das situações as mais adversas imagináveis. Uns tornam-se juízes, outros instrutores, outros religiosos, outros políticos, etc. E as sociedades vão amadurecendo até que esgotam todo um ciclo, quando fenecem e dão lugar a outras, renovadas e mais dinâmicas, já num grau superior de conhecimentos. Assim tem sido nas civilizações conhecidos pelos historiadores, e assim foi com aquelas que em outras eras neste plano material já cumpriram suas missões e serviram de meio para que muitos irmãos naturais fossem deslocados das dimensões paralelas, cujas evoluções naturais são inconscientes, para a nossa, onde o despertar da consciência é o imperativo número 1. Sim, só um ser consciente está apto a emitir os mais amplos julgamentos sobre tudo o que o cerca e envolve. E um ser assim tem tudo para um dia, mais adiante, tornar-se um ser semelhante ao Criador, pois criou coisas, inventou artefatos, gerou vida e conscientemente se voltou a ele e retornou já como um anjo humano retornou. Esta é a saga do ciclo reencarnacionista, porque é a saga da humanidade, que cresce continuamente e encanta até os encantados da natureza, os orixás naturais. Nesta saga, guerreiam, matam-se, amam-se, anulam-se, mas no fim todos se irmanam e de mãos dadas e numa só e humana vibração, reúnem-se com seus irmãos naturais, que evoluindo em dimensões paralelas, mas não isoladas, nos enviaram o tempo todo vibrações de amor, fé e confiança. E de nós, por osmose energética, aprenderam a sorrir e a chorar, a meditar, a refletir e a nos esperar. Sim, pois nossos afins que seguiam na evolução natural podiam nos ver o tempo todo, ainda que o mesmo a nós não fosse permitido, porque assim quis nosso divino Criador. É por isso e muitas outras coisas mais que o ritual de Umbanda Sagrada é tão concorrido por espíritos de todo o orbe espiritual e orixás encantados de todas as dimensões ou reinos da natureza. É uma pena que disso não tenha ainda consciência os médiuns dirigentes das tendas de Umbanda e que por isso mesmo pouca atenção dedicam ao aspecto orixá em suas vidas. Oxalá permita que, no mais breve tempo possível, essa consciência se sobreponha sobre o imediatismo que predomina no meio umbandista que vive à procura de resultados. E aí, sim, ensinarão as verdades a respeito dos sagrados orixás, que são ancestrais e regentes das evoluções, das muitas evoluções que neste nosso abençoado planeta se processam, todas em paralelo, regem a dos umbandistas também. Quem sabe um dia mais adiante, com esta plena consciência, então todos os centros e tendas se reúnam num só pensamento, numa só direção, e realizem um ritual que já foi um dia no passado, o de irmanação dos encantos da natureza com os encantadores humanos, quando a cada dia da semana um dos 7 regentes era invocado, cantado, amado e adorado. E numa troca de vibrações muito intensa, até a evolução humana era considerada natural e encantadora. Sabem os dias da semana e os elementos invocados em cada um deles? Não? Pois aqui vou revelá-los com autorização expressa do sagrado Oxalá Iguê. Aí a gente tem uma tabelinha aqui. Antes de vermos a tabelinha, olha que lindo tudo que a gente acabou de estudar aqui. Então, como a gente já tinha comentado
na última parada que eu dei ali. Nós vamos escolhendo com o nosso livre-arbítrio o que nós vamos querendo. Então, olha que interessante. O Pai Benedito vai nos falando através de Rubens. Então, nós vamos trabalhando e vamos desenvolvendo características individuais, né? Então, a gente vai indo, vai indo. Aí, conforme a nossa consciência vai se despertando, a gente vai começando a pensar no todo. E aí, depois, a gente pode voltar a desenvolver a nós mesmos. E depois, a gente pensa cada vez no todo, cada vez mais. Então, vai tendo esse processo de penso em mim, penso no coletivo, né? E aí, se a gente vai olhar o que nosso grande mestre Jesus nos ensinou, né? Primeiro ensinamento, amar a Deus, depois amar ao próximo. Então, você vê como as coisas se encaixam. Então, peraí, pô, tem que pensar no coletivo, né? Mas também tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vou ter que olhar para dentro de mim, vou ter que me amar também. Então, não posso sair dando comida para todo mundo se eu ficar passando fome. Não, pera. Eu preciso estar com o meu corpo físico alimentado para eu poder ajudar o próximo. Tem. Por mais que tenha gente que tenha comida para 200 milhões de anos e ainda continua acumulando riqueza. Mas olha que interessante. Então, conforme essa evolução vai acontecendo, os nossos irmãos afins no plano encantado, que ainda não estão trilhando esse caminho na evolução humana, continuam conosco, mas como o Pai Benedito vai nos ensinar. Mas Deus fez essa regra, onde eles têm acesso a nós, a nos verem, a nos acompanharem, e nós não os vemos. Mas eles estão conosco. E olha que interessante que ele vai nos dizer, conforme nós vamos evoluindo, toda essa egrégora espiritual vai se alegrando e se unindo, porque lá no final, isso é muito verdade, nós sabemos isso. Todos nós, pode demorar o tempo que for, mas todos nós vamos nos religar a Deus. Todos nós, você que está vendo esse vídeo, não sei quando, mas um dia você vai ser um arcanjo também. Eu vou ser um arcanjo também. Todos nós. Entende? E depois nós vamos continuar evoluindo para outros níveis evolutivos que a gente nem tem ciência ainda. Porque a evolução não para. Então, olha que coisa linda. Eles vão experienciando as coisas através de nós. E aqui eu lembro muito do conhecimento que vem, fica aqui a recomendação do excelente canal Espiritualidade de Pedro Augusto, do livro sobre Urântia, que a Michelle estava explicando, não vou lembrar qual parte, mas também tem esse conhecimento em outros locais também, só para referenciar. Que aí a gente vai experienciando as coisas e Deus não vai fazendo um julgamento das coisas, por exemplo. E sim, ele vai entendendo o nosso nível e a nossa experienciação, né? Então, por exemplo, ele vai dar o exemplo aqui. Ah, vai ter gente que vai acumular bem material e vai desencarnar e ver que não vai levar nada. Então, por exemplo, às vezes está mega ganancioso, só pensa dinheiro, 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 dinheiro. Por quê? Porque você está querendo experienciar aquilo. E aí você vai experienciar, desencarnar e deixar todo o teu dinheiro na Terra. E aí tu vai reencarnar numa próxima vida. Aí você fala, nossa, mas agora eu quero continuar sendo rico. Não, mas nessa aqui eu vou ser pobre. Pra tu experienciar o que é a vida sem dinheiro. Aí daqui a pouco você vai ter outra vida rico de novo. E assim vai indo. Entende? Para quê? Para você ir experienciando e falar, o que você quer? Você quer viver na ganância? Ou você quer viver num mundo melhor para todos? Entende? Onde tem uma coisa mais equalizada, onde não tem um bilionário, o resto passando fome. E aí você vai fazendo as escolhas e vai experienciando e aí seguindo o caminho que é. Estou dando um exemplo aqui, mas você pode pegar esse exemplo para N coisas. Então olha que maravilha, né? E isso vai fazendo o quê? Isso vai fazendo com que você passe a fazer boas escolhas por si só. Então olha, Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Então às vezes a gente pensa, pelo que nós estamos estudando aqui, a gente pensa assim, pô, mas nessa encarnação aqui eu não tive uma posição de destaque. Nossa, eu vou ser uma grande pessoa na minha empresa. Eu vou ser uma grande pessoa na minha comunidade. Eu vou ser um grande líder religioso. Nossa, eu fui o principal membro da minha família, que sustenta a minha família inteira. Né, como aconteceu no passado, que o pai, por exemplo, matriarca da família, né, o patriarca da família, perdão, dominava e ditava e não ditava. E tudo. Você pensa assim, não, e às vezes não era para nada disso, era para você desenvolver uma característica tua evolutiva para continuar no teu trajeto, né? Então, olhando os nossos irmãos ali, às vezes nessa encarnação você precisa desenvolver mais a humildade. Então, como é que vai ser? Você pode desenvolver a humildade estando num grande cargo, mostrando a tua humildade, mas você pode desenvolver a humildade também na pequena esfera.
Porque você pode trabalhar numa empresa como operador, aí vira operador de fábrica 2. Aí chega um operador de fábrica 1, tu pode ser arrogante, prepotente em cima dele. Você pensa, não, mas é ridículo, é 2 operadores de fábrica. Sim, mas você está um nível acima. Então, se você tem que exercitar essa humildade, você vai acontecer o quê? Vai ter todas essas ferramentas para isso, e você pode ser um operador de fábrica. Por quê? Porque se você tiver com essa questão da soberba, da arrogância, você vai manifestar ali. Então, você vai ter essa oportunidade, tá ali, simples, de exercitar isso. Para quê? Para continuar nesse caminho evolutivo e todos nós chegarmos um dia lá. Que é por isso que todos nós estamos trabalhando, né? E olha que interessante. Da mesma maneira que aqui no início, dessa parte quando eu voltei a ler, né, Pai Benedito vai nos falar. Então você vai ter o caminho que você fica trabalhando suas questões individuais, aí depois você expande a consciência e pensa no coletivo. Depois vocês voltam a desenvolver mais individualmente. Depois pensa no coletivo. A espiritualidade maior. Estão pensando individual ou estão pensando no coletivo? Tipo, Jesus. Ele tá assim, não, vou pensar só em mim, eu tô aqui no bem bom, tô aqui numa dimensão que é só amor, mano. Fechou, deixa essa galera lá. É assim? Não, estão pensando no coletivo, né? E aí não corrobora, não casa justamente aqui, pô, eu consigo me desenvolver. Pô, mas de nada adianta eu estar muito bem se eu tô vendo as pessoas passando dificuldade. Pô, se eu consiga ajudar as outras pessoas, né? No budismo tem esse conhecimento, né? O Zen budismo, que é do Bodhisattva, né? O cara conseguiu despertar, então ele chegou do nível de lá, deu um salto consciencial, entendeu? Mas ele olha e fala, pô, mas as pessoas estão presas lá ainda. Então ele volta esse rio da ignorância, o seu barco, para tentar trazer luz para as pessoas e levar mais pessoas para o lado de lá, né? Então olha que interessante. Então fica ressaltado para nós que às vezes a gente pensa, mas a minha encarnação é só uma encarnação simples e trivial, não tem nada demais. Não, você está trabalhando, ou deveria estar trabalhando, para se tornar uma pessoa cada vez melhor. E às vezes você vai passar por N experiências, N experimentações. Então, às vezes, assim, eu só sou um pai de família, tenho meu trabalho certinho e estou me desenvolvendo na fé. Minha vida é inútil. Não, porque às vezes esses são os propósitos que tem na tua encarnação. Fortalecer a sua fé e aprender a firmar laços mais firmes com espíritos que você tem afim, que estão vindo como tua família, por exemplo. Né? Então, olha que interessante como as coisas não são perdidas e elas vão tendo propósitos e significados, né? E aí a gente vai ter toda essa ajuda, só para finalizar, se a gente vê ali a questão dos dias, a gente vai tendo toda essa ajuda da espiritualidade maior a nos orientar, nos conduzir para o melhor caminho possível para a gente viver essas experiências, né? Então, no final das contas, qual é o grande propósito evolutivo? Encarnatório? É evolução. É avançarmos nosso conhecimento, darmos esse espaço para quê? Para nos libertarmos desse nível evolutivo e nos tornarmos pessoas cada vez mais completas. Porque a gente vai escolhendo através do livre-arbítrio que fazer isso vai nos aproximar de Deus, né? Porque quanto mais a gente expandir nossa consciência, naturalmente a gente se aproxima de Deus. A gente vê isso facilmente, né? Tem até uma teoria científica, que me fugiu o nome agora, que chega num certo ponto, você está aprendendo, você sabe assim, não sei nada. Não sei nada, não sei nada. Aí chega um ponto que tu tem muito para saber ainda, mas você começa a achar que sabe muito. E aí, entende? Então você vê que tem vários problemas que às vezes são extremamente complexos e as pessoas acham que resolvem com uma, duas soluções. São temas que às vezes existem livros, literatura com diversos pensadores pensando sobre certos problemas. Entende? Tamanha complexidade, o cara acha que resolve de uma vez só. Entende? Então, por exemplo, me vem na mente agora, nós temos vários sociólogos pensando como funciona uma sociedade, como construir uma sociedade sem violência, por exemplo. Aí o cara acha que bandido bom é bandido morto. Então ele fala assim, beleza, eu resolvo assim, de uma vez só. Você pensa assim, não, cara, não é assim. Entende? Porque não dá para se resolver dessa maneira, não é esse o caminho. Entende? Existe uma complexidade muito maior, não é sair matando todos os bandidos. Por que bandido se mata? Entende? Como é que vai definir o que é bandido? Entende? E aí? Aí nós vamos sair matando 1 milhão de pessoas por dia? Entende? Então, é um tema complexo. E aí, como é que essa pessoa vai conseguir avançar os seus conhecimentos?
se ela fica fechada nas caixinhas. Então, por isso, vai tendo as reencarnações, as múltiplas experiências, para quê? Para ela ir dando saltos conscienciais, pelo menos isso que é esperado. Tem pessoas que às vezes desses saltos conscienciais demoram um monte, ela vai se arrastando, se dificultando o máximo possível a evolução acontecer, apesar dela ser inevitável, como o Espiritismo nos ensina, a evolução é inevitável, nós somos impelidos a evoluir. Pode demorar horrores, a gente pode fazer força brutal contra a evolução, mas ela vai acontecer. Que é o que o Pai Benedito vai nos dizer aqui. Às vezes a pessoa não tem consciência, mas ela vai ser cobrada, né? Ela vai bem a parte específica aqui, ó. O ser vai conscientizando-se de tantas coisas ao mesmo tempo que no fim de algumas encarnações já está apto a assumir a sua parcela de responsabilidades. E as assume. Tem. Pois ainda que não tenha consciência desse seu crescimento íntimo, no entanto, já evoluiu no sentido de individualizar-se. Então ele começa a ser cobrado pelas suas escolhas e decisões. Então, às vezes pode ser que não seja cobrado neste momento, mas a conta vai chegar, ele vai ser cobrado. Para quê? Para justamente ele ter essa oportunidade de refletir e ver, pô, esse caminho é legal? Então, como eu falei mais cedo, questão da guerra. E aí? Ah, não, mas eu tô vendo filmes de guerra, meu, parece tão massa. Nossa, se matar as pessoas parece tão legal. Aí Deus faz um agir, nessa encarnação, outra, nesse planeta, outro planeta, não importa, e vai te colocar numa situação de guerra. E aí tu tem a experiência de estar num lugar com um outro ser humano, filho de Deus igual a você, com uma arma, e aí você tendo pavor de morrer. Falando assim, meu Deus, um tiro eu morro aqui. Pô, mas a minha mulher tá em casa. Ih, rapaz, eu não vou mais ter contato com minha mulher. E meu filho tá em casa. Ih, eu não vou ver meu filho crescer. Não vou ver meu filho entrar na faculdade, não vou ver meu filho se desenvolver. Pô, mas eu tinha prometido que eu ia comprar um PlayStation 5 para ele de Natal. Pô, eu vou levar um tiro aqui e morrer. Pô, mas esse negócio de guerra é uma bosta. Pô, mas aquela outra pessoa ali também é um filho de Deus. Que também tem a sua família. Eita. E aí? E aí você vai ter essa oportunidade de fazer essa escolha, né? Então, olha que interessante as oportunidades que a gente vai tendo e entendendo que a encarnação, então, por mais difícil que seja, né? Não estou dizendo que é fácil estar aqui encarnado, mas ela é uma grande chance e um grande veículo de evolução para nós, saindo daquele nível natural, que era monopolar, para esse nível bipolar, começando a fazer essas escolhas tudo. Lembrando que nós vamos chegar lá no nível tripolar, né? E aí, gente, aqui a tabelinha, se vocês quiserem pausar e ver aí, eu vou lendo aqui junto com vocês, né? O dia da semana, de segunda a domingo, o elemento que esse dia é vinculado, e os dois orixás que vão estar vibrando naquele dia, né? Está vinculado àquele dia da semana. Então, segunda-feira, elemento terra, orixá Obaluaê e Nanã. Terça-feira, elemento vegetal, orixá Oxóssi e Obá. Quarta-feira, elemento fogo, o orixá Xangô e Yansan. Quinta-feira, elemento ar, o orixá Ogum e Oroiná. Sexta-feira, água, orixá Iemanjá e Omolu. Sábado, minerais, orixá Oxum e Oxumaré. E domingo, o elemento cristalinos, o orixá Oxalá e Oiá. Então a gente já viu aqui a tabelinha, e aí vou só trazer uma reflexão um pouco antes aqui da gente chegar nessa tabelinha. É importante trazer essa mensagem que o Pai Benedito traz através de nós, através de Rubens Saraceni para nós, né? Da importância da própria Umbanda evoluir. Nós sabemos que as religiões do futuro é o universalismo, porque vai acabar com essas divisórias de religião, mas a Umbanda vai ter um grande protagonismo justamente por ser uma evolução natural do Espiritismo, né? Porque não precisaria, o Espiritismo já estaria contido em si mesmo,
Mas, por N caminhos que ele se tornou, precisou vir a Umbanda para quê? Para voltar à raiz do que deveria ser o Espiritismo. Acolhendo todo mundo, evoluindo, mas aqui vai ter o ponto de atenção, o alerta para nós, para a gente não cair naquela armadilha de ficarmos presos aqui, por exemplo, em rituais. Né? Então a gente vai estudar a Umbanda para só querer falar com uma entidade. Então, não, Umbanda é só um médium canalizando, incorporando o espírito e conversando com o consulente. Não, é muito mais do que isso. Tem que ser muito mais do que isso. Como ele vai dizer, nós temos que, estudando a Umbanda, temos que avançarmos os conhecimentos dos orixás. Olha o que a gente está vendo aqui no evolutivo. E aí nas nossas... nosso dia a dia, né? O foco aqui, obviamente, é para quem é umbandista, então, talvez dentro das tendas de Umbanda, das casas de Umbanda, dos terreiros de Umbanda, não só ter esse atendimento físico, mas também ter esse momento de evangelização, de aprendizado, de comunicação de conhecimento mesmo. Né? Abandona-se o trabalho, o atendimento às pessoas? Obviamente que não, de forma alguma. Mas não ficar preso talvez só no atendimento individualizado, uma coisa maior. Entende? Entre as pessoas que frequentam a casa, os médiuns, ter esse fortalecimento, esse enfoque no estudo. Tem, não, mas eu sou um bandista, eu conheço 5 tipos de banho. O banho de cura, o banho de descarrego, o banho de prosperidade, o banho de alegria e o banho de aumentar a fé. Pô, legal, muito bacana. Tu conheceu 5 banhos de ervas, por exemplo. Sabemos que nós temos centenas, né? É só ver a quantidade de ervas que Deus criou, né? Mas é só isso? Não, nós temos que avançar muito mais. Mas eu conheço 50 banhos. Parabéns. Sabe mais do que o cara que sabe 5. Mas é só isso? Não, nós temos que avançar no conhecimento, né? Então, que aí fica essa ponderação que a espiritualidade, através, né, Pai Benedito traz por nós através de Rubens, também tenhamos essa atenção de que, se da mesma maneira que nós, espíritos, temos que evoluir, não podemos ficar parados, da mesma forma acontece com as religiões, da mesma forma acontece com as sociedades, como ele vai dizer aqui. Então tinha uma época que talvez a gente ia tomar decisões, por exemplo, a gente está encarnado lá na Roma, Romo Romano, dentro daquela cultura. Para nós, a escravidão é segunda-feira. Talvez a gente nem pensava que um escravo fosse um ser humano. Era um reflexo daquela sociedade com aquele nível de humanidade. Pô, peraí, mas hoje a gente já evoluiu um monte. Ainda temos escravidão, infelizmente. Estamos num novo nível de escravidão, uma escravidão que não precisa de senzala, de corrente de ferro. Está se pegando pela mente, né? As pessoas presas nessa matrix. Mas a gente evoluiu já mais como sociedade. Entende? Hoje a gente já sabe o absurdo que é o preconceito. Há 1000 anos atrás, tu ia chegar pra alguém e falar de preconceito, ele ia rir da tua cara e dizer assim, mano, como assim tu acha que tal situação é preconceito? Isso daí nem é ser humano, é um animal. Os meninos, olha quanto que nós estamos atrasados. Então aquela sociedade também morreu. Por quê? Porque ela evoluiu, graças a Deus ela evoluiu. Por mais que tenha um monte de gente que está trabalhando ativamente para a gente desevoluir, para nós voltar para a Terra plana, para a gente voltar ao mundo de ignorância, ao mundo de não ter estudo, de não ter ciência, né? Mas graças a Deus a evolução vem e não para. E isso é importante nós trazemos para nós aqui. Porque se nós precisamos evoluirmos como indivíduo, as estruturas de sociedade, as estruturas religiosas, as estruturas de emprego, precisam evoluir também. Né? E aí, evoluindo, dando um passo de como é que a gente harmoniza da melhor maneira possível todas essas questões. Né? Então, e graças a Deus nós sabemos que a Umbanda é um dos veículos desse. Mas não podemos cair, nós que estamos estudando a Umbanda, você que está vendo o vídeo é um trabalhador da Umbanda, não podemos cair nessa armadilha e dizer, pô, legal, pô, show, eu já sei que a Umbanda é uma das religiões do futuro. Show. Então é só isso daqui. Não, nós temos que continuar estudando, continuarmos avançando neste conhecimento. Para quê? Para que a Umbanda se qualifique cada vez melhor e se torne cada vez mais evoluída e avançada. E não fique parada, retrógrada no tempo para dizer assim, então faz 2000 anos que a gente faz isso desse jeito. Não, pô, mas peraí, mas quanto que a sociedade avançou? Quanto que nós temos que melhorar, né?
E aí nós temos uma observação aqui final do capítulo, tá? Eu devia ter lido isso quando eu li a... Quando eu li a tabelinha, mas eu esqueci, tá? Que é uma observação do Pai Benedito para nós. Aqui os nomes sagrados não eram estes. Mas isso não importa, pois a herança que nos restou dos orixás sagrados e o africano nos legou foi com essas designações mais ou menos afins. Né? E é isso daí, gente. Então finalizamos esse capítulo sobre encarnação. Muito interessante. Temos aqui, ó, quase 1 hora de vídeo, ó, tu vê? Eu disse que ia ficar grande, né? Mas eu imaginei, até confesso que estaria maior, que estaria estourando mais de 1 hora e meia. Mas é isso, né? Então, espero que eu tenha conseguido, da melhor maneira possível, estudar e transmitir os conhecimentos deste capítulo que eu achei mega interessante para nós que estamos encarnados, conhecendo um novo tipo de seres de encarnação, né? Na verdade, não encarnam, né? Mas um outro tipo de vida, né? Como os seres naturais aqui. E aí no vídeo, sexta-feira, esse daqui é o vídeo de segunda-feira, a gente vai começar o capítulo 17 sobre, deixa eu pegar aqui para constar, formas plasmadas, tá bom? E é isso daí, gente. Agora vou fazer os recadinhos de todos os vídeos, tá? O primeiro, que é específico para essa obra, e aí já vou colocar ele aqui para setar a tua expectativa. Eu sou um estudante da espiritualidade, tá? Estudo há mais de 6 anos, busco fazer esse canal do YouTube alinhado com os desejos de Jesus, trabalhando para Jesus, para espalhar e compartilhar um pouco do conhecimento de obras espirituais para que a gente evolua e aprenda junto, tá? Mas eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não tenho anos, décadas de experiência na Umbanda, tá bom? Então, você está estudando essa obra através de um leigo que está estudando o livro e compartilhando suas reflexões, seus ensinamentos, tá? Eu não tenho de forma nenhuma a pretensão de que isso aqui seja um treinamento de Umbanda, que seja um curso de Umbanda, porque eu não tenho essa qualificação, eu não tenho esse preparo, tá? Como eu venho dizendo todos os vídeos, quando eu faço esse recadinho, se esse vídeo, se o estudo dessa obra fosse gravado por Rubens, nossa, ele ia fazer isso mas muito, muito melhor do que eu. Porque ele com certeza tem um conhecimento, tem um nível de aprofundamento no conhecimento da Umbanda, além da comunicação aberta, afinal ele é um médium, né, com a espiritualidade, que, nossa, aprofundar isso daqui 200 mil vezes. Mas estou fazendo o melhor que eu posso com o intuito de que a gente estude junto para que todos nós possamos evoluir e aprendermos juntos. Tá bom? Mas eu não tenho a pretensão que isso aqui seja um treinamento, um curso, nada do tipo. Eu não tenho esse preparo. Tá bom? Eu peço para você, por favor, se você puder, se você quiser, deixe um gostei no vídeo. Se inscreve no canal, deixe um comentário. Se você estiver vendo pelo celular, estiver aparecendo a opção hypar o vídeo, hypa o vídeo. Todas essas ações que você faz, que é rápido, fácil e de graça para você, vai mostrar para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante. Vai mostrar para o algoritmo do YouTube que o canal é relevante. E aí, dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai espalhar esse vídeo para mais pessoas. Ele vai mostrar o canal para mais pessoas. Assim, a gente tem o crescimento do canal e temos o principal motivo, que é essa mensagem se espalhar ainda mais. Então, por favor, faça essas ações que ajuda bastante nesse semear deste conhecimento, tá bom? E eu também deixo o convite para você, se você quiser, vai lá na seção de playlists do canal, que eu tenho playlists organizadas com várias obras espirituais. Graças a Deus já temos muitos livros aqui estudados. Se Deus quiser, vamos ter ainda muitos e muitos livros, tá? E aí tá organizado certinho por autor, tá bom? Que aí facilita você encontrar o livro que você quer estudar aqui comigo. Também todos os vídeos que eu publico na descrição está os capítulos que a gente vai estudar naquela parte do vídeo para facilitar você encontrar o que você está querendo estudar. E também estou colocando os shorts, que eu chamo de aperitivo, né?
onde eu vou trazer um resumo, uma essência ali, daquele 1 minutinho do que a gente vai estudar naquela parte do vídeo, para justamente facilitar quem estiver pesquisando. O que a gente vai ver na parte 28? Sobre encarnação. Ah, tá, beleza. E aí fica um pouco mais fácil entender o que a gente vai estudar, mais fácil para achar o que você quer ver, e também para mostrar para novas pessoas, né? Você vai ver o vídeo, mas ele tá falando de encarnação, pô, fiquei curioso. Pô, deixa eu clicar no vídeo para ver inteiro, e aí ela vai se aprofundar, né? Porque se esse vídeo tá em 1 hora, não tem como condensar esse conhecimento em 1 minuto, né? Obviamente, ali é só para dar um aperitivo, aquele gostinho de dizer, pô, eu queria comer mais. Pô, eu queria me alimentar mais desse conhecimento espiritual, né? E o recadinho final, minha gente, é assistir esse vídeo, estudar essa obra comigo me deixa muito feliz, como vocês bem sabem. Mas não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Então, se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse recado, vai lá no primeiro vídeo, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1, que no início do vídeo eu explico com detalhes por que esse recado é importante e por que esse recado aparece em todos os vídeos. Tá bom, gente? E é isso daí. Até o próximo vídeo do canal, no início do próximo capítulo. Fiquem todos com Deus.